Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para realizar a terceira parte da primeira aula da disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão, aqui ministrada no SEAD da UFP, né? Eu sou o professor Marcos, para quem não conhece, e para quem ainda não assistiu a primeira parte, a segunda parte, bom, vão ficar aqui o material e os cards para vocês poderem olhar. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se você estiver assistindo baixado esse material, você tem que procurar as outras duas primeiras aulas, porque elas são importantes. Na primeira, nós falamos sobre a apresentação do plano da disciplina, apresentamos todo o planejamento da disciplina, e agora, na segunda, né, nós falamos sobre introdução à tomada de decisão. E nessa aula agora, nessa última parte da primeira aula, nós vamos falar a respeito dos objetivos organizacionais dos sistemas de informação, tá certo? Então, vamos a partir agora acompanhar aqui os slides. Pronto, estamos aqui com a nossa terceira parte da primeira aula de sistemas de apoio à decisão, né? Como já falei, nessa terceira parte nós vamos falar sobre os objetivos organizacionais dos sistemas de informação. Ok, vamos lá. Bom, resumidamente nós temos em tópico os 6 objetivos são esses, né? Excelência operacional, desenvolvimento de novos produtos e serviços e modelos de negócio, relacionamento com os clientes e fornecedores, melhor tomada de decisão, vantagem competitiva e sobrevivência. Vamos ver cada um desses pontos, tá? E vamos lá. Primeiramente, excelência operacional. Pessoal, a vantagem de um sistema de informação, essa nas organizações, hoje em dia a gente quase não fala mais sobre isso, porque você perguntar, existe ou não existe uma vantagem competitiva? Existe ou não existe uma vantagem operacional? É bom ou não é bom? Em termos de gestão, o que nós podemos dizer é que sim, é bom, sim, melhora a vantagem competitiva, né? Existem diversos fatores que melhoram, né? Claro que aí nós temos que lembrar que dentro das organizações, quando nós inserimos uma tecnologia, um sistema ou qualquer mudança que ocorra, você tem que levar em consideração que existe o medo da mudança por parte das pessoas. Não significa dizer que todo mundo vai ter medo dessa mudança. Não. Nós só temos que entender que em cada pessoa, esse grau de sentimento, essa ansiedade por ter um novo aprendizado, tá bom? Isso pode causar um problema nele, tá bom? Mas, ao mesmo tempo que ele vê isso, pode ver isso como um problema, ele também vê isso como uma vantagem. Por quê? Porque muito das possibilidades de um sistema contribui para o melhoramento das próprias atividades da pessoa, o modo de fazer um trabalho. Por exemplo, se antes eu conseguia mandar revisar ou procurar dentro de caixas notas fiscais, quando eu guardo isso em um sistema ou um banco de dados qualquer, eu consigo encontrar e reduzir pelo menos aí em 95% ou 98% o tempo de demora que eu tinha quando eu não tinha um sistema, né? Então, isso é excelência operacional, isso é melhorar o desempenho, isso é fazer os trabalhos de forma mais rápida, mais segura, de forma mais lucrativa, menos onerosa e com menos esforço. Então, o sistema, ele favorece isso para a gente, né? Na maioria dos casos, né, quando as pessoas estão bem treinadas, ele nos dá essas vantagens, né? Tudo isso e muitos mais. Um caso que nós podemos citar quanto à questão da melhoria operacional é o caso do Walmart, né? O Walmart tem um sistema de estoque vinculado diretamente e alinhado diretamente com os seus fornecedores. Então, por exemplo, ele não precisa fazer pedido de produtos. À medida que os produtos são retirados da loja, são vendidos, os fornecedores automaticamente já sabem que está sendo vendido e que eles precisam repor aquele material, aquele produto, né? Isso em administração, a gente trabalha isso na parte de gestão de materiais, né? Na parte de logística, e os sistemas simplesmente nos auxiliam bastante nessa área. Então, ter excelência operacional por meio de um sistema é, sem dúvida, um dos objetivos que nós temos que pensar quando for colocar um sistema na empresa e saber que possivelmente nós vamos conquistar
essa excelência se o sistema for bem colocado e bem implantado, tá? Bom, o nosso segundo objetivo quanto a esses sistemas, a implantação desse sistema nas organizações, é a possibilidade que eles nos dão de criar novos produtos, serviços e modelos de negócio, né? Bom, gente, vamos lá, né? As pessoas mudam os seus comportamentos de compra. Atualmente, nós estamos vendo as pessoas comprando mais em casa, né? Por motivo de segurança, às vezes porque de fato elas não podem sair, tá? Então, isso é uma mudança no comportamento de compra do consumidor, é uma mudança de hábito, é uma nova realidade que tem que ser colocada para as empresas, né? E isso também causa umas novas necessidades, né? As necessidades do conforto, a necessidade de ser bem atendido, tá? A necessidade do consumidor em poder avaliar e comparar preços que tem na internet, por exemplo, em diversas lojas. Então, isso daí auxilia bastante o desenvolvimento de novos produtos e serviços, tá? Quanto a modelos de negócio, o que é que nós podemos dizer? Olha, nós temos hoje aqui os casos dessas empresas como o Nubank, a Netflix, Uber, o WhatsApp, todos esses aplicativos que nós conhecemos, na verdade, eles revolucionaram o modelo de negócio onde eles estão inseridos, né? O WhatsApp revolucionou a forma de comunicação, né? Ligação telefônica hoje por meio das operadoras, né, foi reduzida drasticamente porque hoje nós temos a modalidade de mensagem instantânea via internet, ligação de áudio, ligação de vídeo. Você ainda pode colocar diversas pessoas numa mesma chamada, né? É, as telefonias também também é possível isso, né? Mas com a velocidade, com a qualidade que o caso ao WhatsApp oferece, né? É bem difícil concorrer. O Uber do mesmo jeito, né? Hoje o Uber você tem a vantagem de chamar um carro, ver por onde ele está vindo, acompanhar o percurso dele, acompanhar o preço que você vai pagar antes disso, um preço às vezes mais baixo do que os outros transportes, né? Pagar no cartão de crédito, entende? Então, ele também revolucionou o modelo de transporte, né? Transporte, seja ele com um pouco mais de pessoas ou o transporte coletivo, né? O transporte individual. A Netflix do mesmo jeito, né? Quem é que vai alugar hoje uma fita ou um DVD, né? Dificilmente, inclusive, esses negócios que existiam, eles fecharam. Hoje, uma locadora de vídeo, né, elas não existem mais, né? Elas passaram por esse processo de transformação, né, de revolução do modelo de negócio, né? Para você assistir filme hoje, você tem a possibilidade de assistir dentro da sua casa, sem precisar ir, inclusive, para o cinema, né? Nubank, da mesma forma, né? Hoje, o Nubank é um dos casos relativos a bancos online, né? Então, você tem o Nubank, você tem um cartão corporativo, você não existe uma agência para ele, e assim existem outros bancos que oferecem os mesmos serviços que eles, mas que hoje você não precisa mais ficar abrindo conta nem na agência bancária e nem em outro lugar, né? Você tem uma agência virtual, completamente virtual, né? E isso são modelos de negócios que mudam graças à tecnologia. Sem essa tecnologia, sem os sistemas, possivelmente isso não seria uma realidade hoje, tá? A nossa outra forma, nosso outro objetivo é uma das coisas que são mais primadas pelas organizações, que é o relacionamento. Relacionamento com clientes e fornecedores, né? Sendo que o primeiro tem, às vezes, um foco bem maior do que o segundo, né? Mas a gente pode considerar os dois com um grau de importância muito, muito próximo, né? Clientes, porque, enfim, são os clientes que fazem gerar renda para a empresa, são eles que consomem os produtos, né? Eles que trazem o dinheiro, os recursos para dentro da empresa, né? E os fornecedores, porque sem eles, na verdade, você não tem como vender, né? Sem os fornecedores, sem um relacionamento estreito com os fornecedores, tá bom? Com uma parceria com eles, atraso de mercadoria gera problema, né? Enfim, coisas do tipo você não iria conseguir resolver se você não tivesse um bom relacionamento com fornecedores, tá?
Então, hoje em dia, esses sistemas, eles fazem com que a gente tenha esse relacionamento. Já foi o caso do Walmart, já explicado anterior, né, mas você pode ter outras inúmeras, né, em saber negociar com fornecedores, prazos de entrega, datas de pedido, né, falar com clientes, inclusive para entender melhor as necessidades dos clientes, né? Hoje você vê aí na internet e algumas situações relacionadas a, por exemplo, venda de dados, né? Dados pessoais, né? Isso, com certeza, não é legal, né? Não tem aparato jurídico que beneficie isso, porque dados são individuais e se eu não permito, não pode ser passados, né? Mas existem outros hábitos de consumo, né, que os próprios navegadores de internet, que vocês melhores talvez do que eu saibam disso, que colhem esses dados da gente o tempo todo, nossa localização, o que a gente anda pesquisando na internet, né? O Google é o verdadeiro espião do mundo, né? É o Google, é o e-mail, é o YouTube, é tudo vinculado a ele, então tudo que a gente faz está tudo registrado, né? E essas informações de hábito é muito importante, principalmente quando você quer, por exemplo, construir um novo produto, você quer desenvolver um novo serviço, né? Saber desse costume, saber dessa necessidade do cliente, o que é que o cliente está querendo saber, ele simplesmente é a mina de ouro das organizações, né? Na segunda parte da disciplina, eu falei que nós temos que registrar dados, que existem dados registrados relacionados à tomada de decisões de diversas áreas, né? Falei o caso do IBGE, que coleta dados de mortalidade, tem ainda o IBGE é o nosso maior coletador de dados, né? Brutos do Brasil. Então, produção, consumo, hábitos de consumo, né? As pesquisas relacionadas por ele, tá? Fora as outras coisas, né? Características sociodemográficas, crescimento da população. Então, esses dados registrados, eles colaboram simplesmente para tudo, criação de novos produtos e o nosso maior relacionamento com os clientes. Se eu sei que o meu cliente tem um hábito de consumo que ele prefere receber em casa e eu não crio e não oferto esse tipo de serviço para ele, eu simplesmente estou perdendo o meu espaço junto àquele cliente, né? Se o meu cliente não acredita em cartão de crédito, eu tenho que oferecer outras modalidades de recebimento para ele, né, de pagamento para ele. Ao mesmo tempo, se o meu cliente não utiliza dinheiro vivo o tempo todo, ele tem que ser oferecido outras modalidades de pagamento, né? E por aí, hoje em dia, nós já temos cartão de crédito e até aplicativos de transação, né, relacionados a isso, tá? Bom, o nosso outro objetivo de organizacional, ele já está vinculado a uma coisa que é o foco dessa disciplina, que é a tomada de decisão, né? Então, um dos objetivos, né, dos sistemas de informação nas organizações é justamente melhorar esse nosso processo, guiar, guiar e nos orientar para a melhor escolha, né? Eles não vão escolher por nós, mas eles vão nos guiar para por onde nós podemos ir, por onde pode ser mais seguro, certo? Então, o processo de tomada de decisão é um dos objetivos organizacionais, ok? Nosso outro objetivo é sobre vantagem competitiva. Pessoal, se você consegue ter um melhor desempenho operacional, existem duas empresas, uma está sendo mais bem organizada, conseguindo resolver problemas de cliente, conseguindo atender cliente, conseguindo captar mais clientes, significa que ele está tendo uma operacionalmente falando, ele é melhor do que o outro, né? Aquele que consegue. À medida que ele está conseguindo isso, ele está tendo vantagem competitiva com o uso do sistema, né? No entanto, claro, se você levar em consideração que dentro das organizações e dentro das estratégias nós falamos de vantagem competitiva sustentável, né? Pode ser que o uso do sistema ele não se torne tão sustentável, não ofereça isso para as estratégias, né, e para essas vantagens, porque basta o seu concorrente conseguir atingir o seu mesmo grau de eficiência operacional que a sua vantagem competitiva acabou. Mas se você consegue manter isso durante um tempo,
você já consegue andar um pouco mais à frente. Se você, por exemplo, também consegue desenvolver produtos e serviços com base na tecnologia à frente do seu cliente, você também já consegue fazer uma vantagem competitiva, né? Se você consegue melhorar o seu relacionamento com o cliente, com os fornecedores, você já tem uma vantagem competitiva à frente do seu concorrente. Embora a gente saiba que a tecnologia ela está disponível para todo mundo, né? Está todo mundo disponível, basta você conseguir ter o recurso para colocá-la, né? E a mão de obra, é claro, correta, né? A vantagem competitiva. E por último, o que nós temos aqui como maior objetivo hoje da aplicação, né, e da implantação de tecnologia, e isso falando de sistema, é para conseguir fazer com que as empresas sobrevivam, né? É, um exemplo hoje que nós temos relacionado à sobrevivência foi o grande número de organizações, lanchonetes, é, o que mais? Pizzaria, restaurante, loja de equipamentos eletrônicos, roupa, né? Venda de máscaras, tudo isso feito por meio da internet, por meio colocado isso em um sistema, colocado isso no Instagram, colocado isso em algum lugar que permitisse, por exemplo, a entrega do delivery, né? Onde as pessoas têm. Tudo bem, você tem um ótimo serviço, nós queremos, todo mundo quer uma máscara para poder se proteger, mas você entrega? Não, não entrega, então não adianta, entende? Não adianta. Você precisa se adaptar ao que o seu mercado, ao que o mercado consumidor e ao que o ambiente determina. Entende? Se você não se adaptar a ele, você possivelmente você vai começar a ter quedas em vendas, você vai começar a sofrer o desgaste até acabar na falência da empresa, né? Então, por exemplo, o delivery hoje, né, o delivery ele é uma obrigatoriedade, né? E o delivery, a entrada do delivery, ele está vinculado a pagamento por cartão, né? Ele também está vinculado a um pedido, né, seguro. Então, você pode utilizar aí o Uber Eats, né? Você pode utilizar esses outros aplicativos que tem de pedida, de entrega, de pagamento de pedido, né? Então, hoje, uma boa parte das organizações e até mesmo de pequenos comércios, né? Eles conseguiram se adaptar para a sobrevivência deles, né? Utilizando esses pequenos ajustes tecnológicos que a gente pode fazer. E que interessante é que muita gente não tinha feito antes por medo, por achar que isso não valeria a pena e que hoje, na verdade, mostra que é, vale a pena e é isso que está salvando o negócio de muita gente por aí, né? Pessoal, essa terceira parte da disciplina, ela foi bem rápida, vocês estão vendo como aconteceu. Aqui é o nosso último objetivo, a gente vai encerrar por aqui, né? Nós já discutimos tudo que nós tínhamos que discutir a respeito dos sistemas, dessa introdução à disciplina, tá certo? Então nós vamos ficar por aqui agora. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto, compreendido essa primeira aula, tá? E o que nós vimos hoje, né, durante a aula, né, nessa primeira, segunda e terceira parte da primeira aula, né, foi o conteúdo que já tinha sido pensado, né? Na plataforma, vocês têm lá um artigo para ler que relaciona Big Data, né, nos processos de tomada de decisão. O nosso fórum está vinculado a isso, né? Então, no fórum, eu pergunto se você concorda com o autor, tá? Então, veja só, também tem um detalhe. Eu estou perguntando se você concorda. Então, aqui é uma pergunta muito individual, tá? Não é bem uma resposta certo ou errado, tá bom? Eu quero que você diga se você concorda ou se você não concorda. E eu quero que você justifique. O mais importante de tudo aqui é a sua justificativa. É como você vai argumentar, certo? Quanto à sua concordância ou discordância junto do autor. Tá? Então leiam um artigo, vejam direitinho lá. É um artigo interessante para vocês da área de sistemas e que já vincula a área de sistemas aos negócios, tá? E depois você tem esse material. Então lembra, para completar a nossa primeira semana de aula, tem essas três coisas que você precisa fazer: assistir às videoaulas,
ler o artigo e responder o fórum, tá? Na nossa próxima aula, certo? Nós vamos discutir sobre os conceitos de organização, evolução da teoria das organizações e gerenciamento das organizações. Nós temos lá o estudo de caso, que já está disponível na plataforma para vocês. Então, baixe lá o estudo de caso dos desafios da administração do McDonald's no Brasil, tá? E o fórum está vinculado também a esse estudo de caso. Igualmente ao fórum anterior, esse aqui, ele também é um fórum que exige um pouco, que na verdade não existe que você assista a primeira aula, né? Vai ser um fórum que você vai ter que se esforçar na abstração, tá? Sugiro que quem quiser e quem puder, né, procure ler um pouquinho já sobre aqueles temas que nós estamos falando ali em cima, tá? Já está sendo antecipado o conteúdo, então leia para tentar responder o fórum. Mas se você também não ler, não for atrás, possivelmente você consiga também responder. Olha só, o que eu peço no fórum 2? Imagine o McDonald's, ele mostra como o McDonald's conseguiu ampliar a cartela de produtos dele no Brasil, né? Então, resumidamente, é isso. E aqui eu peço que vocês imaginem o procedimento utilizado pelo McDonald's, né, para ele decidir ampliar esse número de produtos. Então, o procedimento, pessoal, se você tiver com alguma dúvida, dá uma olhadinha novamente lá na parte 2 da aula, quando eu falo sobre o ambiente, tá bom? Quando eu explico sobre essa análise ambiental. Então, veja novamente a aula 2 e tente relacionar aquela aula 2 com esse procedimento. Como é que você acha que ele fez? Você acha que ele fez isso com base numa intuição? Você acha que ele não observou o comportamento de cliente? Você acha que ele acompanhou o desenvolvimento de produtos de um concorrente? Como é que isso pode ter gerado? Tá? Como é que o McDonald's pode ter feito isso aqui no Brasil? Tá certo? Gente, encerramos nossa aula por aqui. Eu espero contar com vocês na próxima aula. Nós temos um artigo extra lá, né? Então, deem uma olhadinha também, que é importante. Tá certo? Pessoal, até mais. Tenham todos um excelente estudo, tá? E fica aí para vocês poderem reassistir a disciplina. Abraço, até mais.